Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Dentro da luta. Não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, João, capítulo 17, versículo 15. Não peças o afastamento de tua dor. Roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras de teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-los. Não exijas a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes as lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem a sua função preciosa nos planos da alma. Tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigo de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço, onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A terra tem a sua missão e a sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado Reino de Deus. Então vamos rogar a Deus Pai Todo-Poderoso que nos dê a força, que nos dê a coragem, que nos dê a fé para vencermos as nossas dificuldades, para vencermos as pedras dos nossos caminhos, que Ele nos dê muita força para seguirmos sempre em frente, sempre rumo à nossa evolução. Que saibamos reconhecer tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que às vezes nos parece um mal, mas que em seguida a gente vai perceber que é um bem para a nossa caminhada evolutiva. Então vamos, nesse momento, pensar em Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, pedir aos benfeitores amigos que estejam conosco nessa noite, iluminando o nosso palestrante, dilatando o nosso entendimento, para que possamos compreender a mensagem que nos for passada nessa noite. Contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, estamos dando início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.
prazer que a gente recebe Deus. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença. Que Deus abençoe e ilumine todos vocês. Que sejam atendidos dentro dos propósitos de cada um, pela espiritualidade maior, recebendo as dádivas que vieram buscar. Que alimente os corações e conforte a alma de todos. Eu trouxe para a gente conversar um pouco hoje sobre problema ou realidade. Isso é uma citação de um filósofo e teólogo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Ele disse o seguinte: a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Porque eu penso que eu entendi o que ele quis dizer, e eu quis aproveitar essa mensagem para a gente fazer uma análise dentro do conceito da religião espírita, dentro do espiritismo. Porque todos nós, com certeza, temos problemas, não é isso? E são muitos que a gente tem. Desde quando a gente nasce até quando a gente desencarna. É sempre um sequencial de conflitos, de soluções que a gente precisa buscar constantemente. Então está muito relacionado com o problema. Né? São coisas que a gente tem que resolver, são coisas que a gente tem que entender, coisas que a gente tem que aceitar, coisas que a gente tem que facilitar e coisas que a gente precisa assimilar e nos olhar internamente para a gente poder estabelecer uma correlação que seja mais satisfatória entre os meus desconfortos que a vida traz e o sentido de viver. Porque se a gente não conseguir sentido de viver, a gente acha que a vida não vale a pena. Então precisa ter sentido. E dentro desse conceito, ele está dizendo o seguinte, que é uma realidade a ser experimentada. Não é um problema. Os problemas ocorrem, mas a vida não é um problema. Ela é uma oportunidade. E é dentro desse conceito de oportunidade que eu quero explorar esse tema um pouco mais. Eu vou só fazer um resumozinho do que nós vamos falar hoje, depois a gente entra na sequência legal. De onde vem o problema? Né? Por que a gente tem esses problemas na vida? Para isso a gente precisa o quê? Precisa de nascer. Para ter a vida a gente precisa de nascer, não é isso? Então nesse nascimento, ou desse nascimento, antes dele vem um projeto espiritual para a gente aqui na Terra. E aí nesse projeto espiritual vem uma série de incumbências e de possibilidades de resolver, de resgatar, de conhecer, de buscar soluções de problemas que possivelmente a gente já tenha em vidas passadas. E depois, quando a gente nasce, que a gente vai crescendo, a gente começa a encontrar obstáculos para a vida. Não é isso? Vamos ter uma série de óbices, de obstáculos. E esses obstáculos, eles trazem consequências. E muitas vezes consequências emocionais. Ou, na maioria das vezes, emocionais.
Porque nós somos um composto de razão e sentimento. Problemas normalmente nos provocam emoções. E aí, de vez em quando, a gente tem que estar mudando de foco. Precisa mudar o foco para a gente poder resolver os problemas, não é isso? Mudando o foco, a gente precisa encontrar uma outra base. E quando chega lá na frente, a gente está sobrecarregado. Alguns de vocês já se sentiram sobrecarregados ou carregados? Né? De vez em quando a gente fica carregado, não fica? Fica pesado, a gente acha que não vai dar conta. E a gente, nessa hora, precisa de quê? Precisa de racionalizar os excessos. A gente precisa pensar: por que eu estou carregando tanto peso? Não é isso? E aí a gente vai caminhar para a harmonização de novo. E a gente aí harmoniza. Não tem dia que a gente está completamente tranquilo. A gente está feliz, parece que nem tem problema, não é? Não é mais ou menos assim a vida da gente? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Começando admitindo que a vida é real, que é uma realidade, é uma oportunidade de crescimento. De onde vem o problema? Chico, numa determinada ocasião, ele descreve uma passagem, uma conversa que ele teve com Emmanuel, onde ele pergunta o seguinte para Emmanuel: Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel responde para ele o seguinte: Chico, criminoso é qualquer um de nós. Basta tirar o véu. Você já imaginou o que é que a gente pode ter feito no passado? Então, nesse nosso passado, tem tanta coisa que foram mal resolvidas por inexperiência nossa, talvez por vaidade, talvez por orgulho, talvez por prepotência, talvez por desconhecimento, talvez por má vontade, talvez por preguiça. Nós somos ainda carregados de vícios. E esses vícios, normalmente, nos remete para uma posição de egoísmo. Nós vamos muitas vezes atender o ego ao invés de atender o nosso self, que é a nossa alma. É importante o ego? Claro que é. Se nós não tivéssemos ego, a gente não sobreviveria. Imagina a quantidade de obstáculos e de situações difíceis, às vezes até ameaça de morte, né? Porque nós já fomos caçadores e coletores em outras encarnações. Se a gente não tivesse um ego muito forte, um instinto de sobrevivência muito forte, a gente não sobreviveria. Então o ego é extremamente importante do ponto de vista do propósito do corpo. Só que ele é tão, vamos dizer assim, forte às vezes, que a gente inadvertidamente permite que ele cresça muito e a gente passa a achar que a gente é que é mais importante do que os outros e passa a não respeitar a nossa relação com os nossos terceiros ou com os nossos companheiros de viagem. Então não tem problema, o ego é importante, mas ele precisa ser trabalhado. E nesse finalzinho eu coloquei essa observação e ela é extremamente importante. A gente reencarna como estava lá. Não muda nada. Não muda. Nós estávamos lá e a gente vai reencarnar com tudo aquilo que a gente tem. Nós vamos ter que nos libertarmos dos nossos vícios trabalhando aqui na Terra. É através da prática, não é? É colocando em prática o amor que a gente vai fazer a mudança. E nós vamos para lá igualzinho a gente está aqui. Nós não viramos santos só porque o corpo morre. Nós vamos do mesmo jeito. Portanto, é hora da gente aproveitar a oportunidade que a gente tem e começar a pagar os nossos débitos.
tratar os nossos irmãos de forma fraterna, né? E estabelecer uma relação de harmonia onde a gente vá se libertando dos vícios e resgatando os débitos passados. A única contabilidade que não zera sem o pagamento total dos débitos é a contabilidade divina. Essa não tem como. Não caduca, né? Não prescreve, ela fica sempre ali. Então a gente precisa cuidar bem dela. E agora a gente está aqui com um certo cacife que a gente pode pagar um pouco. Tá certo? Então ao invés de a gente ficar em casa hoje, estava gostoso, eu boto uma meia de lã, um casaco, pega um cobertorzinho, senta no sofá. É melhor do que estar aqui. Né? Mas aqui a gente está fazendo um exercício que eu acho que é algo extremamente importante, que é uma busca da minha aproximação com Deus. Porque a minha proposta aqui não foi essa. Não foi isso que nós íamos buscar. Então, é hora da gente liberar o coração, essas toxinas todas que a gente tem, e nos libertando dessa coisa dominadora, que asfixia, que nos enche de ansiedade, de angústia, e fazer com que a gente serenize um pouco a nossa relação para dar alívio para a nossa alma. Fundamental. Eu parabenizo vocês de ter vindo, não é porque eu estou aqui não, porque eu acho que é importante a gente mostrar, através das nossas ações, a minha relação forte que eu tenho com Deus. E essa é uma das formas de a gente fazer isso. Benevolência, vontade de fazer o bem. E vontade de fazer o bem, inclusive para a gente mesmo. Por que não? A gente também precisa. Nós precisamos nos tratar bem. Né? No dia que a gente no dia que nós nos reprovamos muito, o que acontece com o nosso sentimento interno? A gente não fica aborrecido, chateado? Somos inteligentes, né? Somos, vamos dizer assim, temos um corpo tranquilo, que transita com facilidade, enxergamos bem, ouvimos bem, caminhamos bem, temos bons amigos, boas relações. Por que a gente não pode se dar ao luxo de gostar da gente mesmo? De nos aprovarmos, inclusive, com aquilo que a gente nem muito gosta, nem gosta muito. Esse problema, né, é algo que eu vou tratar nessa encarnação agora. Quando eu me encarno, o que eu preciso? Eu preciso de uma nova família, eu preciso de um novo pai, uma nova mãe, né? Eu vou precisar de novos irmãos ou irmãs, um avô, uma avó. Eu vou estabelecer um círculo de família, ou eu vou entrar num círculo de família que também está cheio de problemas, não é isso? Porque todos nós estamos na Terra e a Terra é lugar de expiação e prova. Uma nova educação. Por que uma nova educação? Porque é só através do conhecimento que a gente vai melhorar a nossa estrutura intelectual. A melhora da nossa estrutura intelectual nos permite conhecer fundamentos da psicologia, fundamentos da própria medicina, fundamentos da relação pessoal, de sociologia e de todas as ciências, né, um pouco de cada uma, para fazer com que a gente entenda melhor o outro e se entenda melhor também. É através do conhecimento. Então a educação é fundamental. Por que a gente não tem, né, não complementa uma educação, né, perfeita? Porque ainda não tem a educação perfeita. Então nós vamos ter que alimentar dessa educação que está aqui, que está posta. Então ela vai nos trazer de novo vícios e algumas inverdades, que com certeza nós vamos sofrer por elas. Novos amigos, nova cultura, possivelmente eu tenha nascido em outro lugar, em outras encarnações.
Pode ter sido aqui mesmo, não sei. Mas pode ter sido em outro lugar. Novas emoções, porque as minhas relações com as pessoas vão ser outras. Né? As minhas bases culturais, né, de hábitos serão outras. Novos sentimentos, né? E uma nova configuração mental. Aí está um dos grandes trunfos da encarnação. Uma estrutura mental e um corpo capaz de atender às demandas do momento. Porque as demandas de hoje são completamente diferentes das demandas da nossa encarnação passada. Né? Nós mesmos, já vivendo nessa encarnação aqui, nós percebemos quanta evolução já tivemos, né? E que nós tivemos que assimilar. Mas a nossa mente e o nosso corpo foram preparados para isso. Nós temos uma quantidade de neurônios que é compatível com o nível de informação que está chegando, para a gente fazer novas sinapses, para aprender coisas novas e fazer uma reconfiguração da nossa mente. Nós estamos reconfigurando a mente constantemente, principalmente nestes mundos de agora, onde a dinâmica do conhecimento é muito grande. Então a gente precisa o tempo todo estar atento, porque senão a gente acaba, nós nos tornamos inviáveis dentro desse processo de vivência. Eu vejo, né, com tristeza, né, as pessoas, por exemplo, que desistem de buscar o aprimoramento ou a buscar entender o novo, com dificuldade, por exemplo, de manipular um celular, de manipular uma televisão, que é bem cheia de controles e de informação, de manipular um aplicativo de banco, um aplicativo de qualquer natureza, seja ele da área financeira ou da área administrativa. Então, assim, a gente precisa aprimorar, renovar sempre. Quais são os óbices que vão aparecer na vida da gente? Segundo a psicologia, tem alguns conceitos de psicologia aqui agora, né? Mas é coisa rápida. Segundo a psicologia, até 8 anos de idade, a gente não tem cognição. Né? Isso é verdade, isso é um fato científico. A gente não tem cognição. E tudo que é informação que a gente recebe, a gente toma como verdade. E essa verdade, ela se instala no nosso subconsciente. Mesmo que não seja verdade, mas nós assimilamos e fazemos sinapses com elas, com essas informações, e elas vão para o subconsciente. E elas não se alteram tão facilmente depois de instaladas. É preciso de um mergulho interno para fazer essa correção. Tá? Então elas vão ser informação que muitas vezes vão deparar com situações que você vai dizer o seguinte: olha, mas não está legal alguma coisa. Você vai sentir isso internamente e vai perceber que algo está errado. Você não sabe por quê, mas você não está confortável. Muito embora tudo pareça normal. A nova configuração mental se faz com os valores disponíveis e reinantes da cultura. Então não tem jeito, né? Não é possível a minha reconfiguração mental se fazer com os valores perfeitos, porque a sociedade que vai me passar esses valores ainda não é perfeita. Tá certo? Então eles vão vir maculados de informação falsa, de informação incorreta, de informação às vezes nem pertinente, ou meias verdades, e assim por diante. Comportamento coletivo não é o mais favorável para facilitar a harmonização individual, é mais voltado para a correção dos vícios. Ou seja, nós vivemos num lugar onde está preparado para que a gente sinta na pele que a gente não está fazendo certo. Toda vez que a gente não faz certo, os valores do meio nos corrigem ou nos impõem uma nova forma de perceber a coisa.
E a gente não pode fazer aquilo que a gente acha que é certo. Isso contraria e nos traz desconforto emocional. Conflito entre os propósitos do espírito e os propósitos do corpo. O propósito do espírito é o quê? É a evolução moral. Somos espíritos criados por Deus para a perfeição. Portanto, o propósito da alma é o quê? Está voltado sempre para o bem. Enquanto que os propósitos do corpo é sobrevivência. E muitas vezes os propósitos do corpo estão buscando muito mais a satisfação do ego do que fazer a fraternidade com os nossos semelhantes. Então isso também é um obstáculo. Consequências. Aí o que acontece com a gente diante disso? A gente vai ter a crença de que existe algo fundamentalmente errado com a gente. Por quê? Porque toda vez que eu me posiciono, parece que tem alguém dizendo que está errado, ou que tem um jeito melhor de fazer. Principalmente no mundo de agora, onde a quantidade de influência e de sugestão, né, de vida, que parece que é uma maravilha, porque o pessoal posta na internet, é uma coisa muito bonita, não é? É tudo muito, muito bonito, muito bem preparado. Feito para quê? Feito para vender. E ali eles estão vendendo algo que na verdade eles não entregam. Mas a gente, ao ver aquilo, a gente acaba chegando à conclusão que eu não estou adequado para viver nesse mundo. Isso dá desconforto. Ok? A crença de que os relacionamentos são 100% perfeitos. Parece que quando a gente, principalmente quando a gente namora, né? Aqui tem alguém namorando ainda? Está namorando com ela? Eu também namoro. A gente acha que, porque aquilo é tão, essa coisa é tão, vamos dizer assim, é tão sedutora, né? É tão agradável, que a gente pensa que é perfeita a relação. Mas não é perfeita, está longe de ser perfeito. Tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa que é difícil de engolir. Ou não é assim com vocês? Não é? É difícil. Outra coisa, desenvolvimento de culpa por ocasião de relacionamentos carentes de autoridade e recheados de autoritarismo. O que é isso? Nós somos educados por pessoas que não são perfeitas. Não é? Muitas vezes os nossos pais, até por falta de paciência ou por falta de conhecimento, usavam do autoritarismo em vez da autoridade. Cala a boca, menino. Eu sou seu pai ou eu sou sua mãe. Você parece que, né, é chorão, é isso, é aquilo, é fraco, né, não sei o quê. E você cria uma certa fragilidade em função desse tratamento duro. Os pais de hoje são mais tranquilos, mas os pais de antigamente eram muito mais duros ainda, né? Então isso, de certa forma, causa um certo desequilíbrio do ponto de vista psíquico. As emoções às vezes ficam frágeis, a gente às vezes não aguenta uma situação de tensão emocional muito forte e às vezes a gente desequilibra. Isso é muito comum, né, como consequência das relações que a gente teve, da educação que teve, das convivências que a gente teve. Dificuldade para se aceitar como é. Né? A gente acha que a gente não é legal. Por um lado, isso é uma coisa que nos remete a uma busca de melhoria constante. Mas, por outro, acaba gerando um certo desconforto emocional, um certo desconforto comigo mesmo e, às vezes, até com outras pessoas. Por quê? Porque se eu me considero como não adequado, eu acabo achando que a minha ou a relação minha com o outro, em função de eu não conseguir 100% de satisfação no meu relacionamento,
eu passo a achar que eu sou o devedor. Está claro isso? Ou está complicado? Trocando o foco. Então nós agora vamos começar a mexer, tá certo? Nessa situação que a gente desenvolveu, né, nesse nosso aprendizado. Algum de vocês já sentiu culpa? Né? A gente sente sempre, né? E quando a gente olha a coisa pela lógica da culpa, culpado é culpado. Se é culpado, o que acontece com o culpado? Tem que ser punido, não é isso? Então essa relação é muito dura. E a gente faz isso não só com os outros, não. A gente faz com a gente também. Nós nos castigamos em exagero, muitas vezes, porque achamos que somos culpados por alguma coisa. Algo não deu certo, é só isso. Ou não fiz de forma correta, é só isso. Nós não precisamos carregar culpa porque ela não serve para nada. Então a ótica da culpa, ela só serve para gerar tensões internas e me desequilibrar do ponto de vista emocional. Desculpa. Porque ela foca, a culpa foca na fragilidade, foca no erro, foca naquilo que não é legal, coloca tudo isso em evidência. E o que fica em evidência é muito chamativo, não é? É muito chamativo. E quando a gente olha aquilo, o que a gente sente? Frustração, fragilidade. Nós estamos acentuando o lado negativo da nossa personalidade. Ou nós, ou alguém está fazendo isso com a gente. O lado negativo da nossa personalidade, e nós nos colocamos numa posição extremamente desconfortável. Isso traz um desgosto muito grande. Não é? Nós precisamos tornar-nos responsáveis. Nós precisamos de olhar o trabalho ou a vida como um foco na responsabilidade. Quando eu olho para as coisas com responsabilidade, o que é que eu sinto? A responsabilidade, ela me traz o trabalho, ela me traz a busca, ela me traz o desafio. E eu aceitando o desafio, eu passo a me sentir bem, porque a partir do momento que eu começo a movimentar no sentido da solução de um problema, os recursos vão aparecendo, parece que milagrosamente, mas não é. É tudo por uma questão de acerto entre o indivíduo e Deus. Se eu estou buscando com benevolência, na condição de aprendiz sincero, eu estou estabelecendo com Deus uma relação de energia super saudável. E os recursos que estão no universo vão caminhando em direção à solução do problema. Não é assim? É assim. A gente se fragiliza com muita facilidade, não é? Mas a gente sabe também que os recursos estão disponíveis e que Deus, na sua misericórdia infinita, nos acompanha constantemente. Chico uma vez falou o seguinte, que se algo vem para nos atingir, um débito passado para cobrar de nós através de uma situação que está para acontecer e nos encontra no trabalho de benevolência, dizem que a ordem é parar e aguardar os resultados, para saber se você está realmente disposto e com boa vontade para você corrigir através das doações fraternas. Veja a importância da benevolência. Né? Nós não temos muita coisa ainda, mas se a gente tiver benevolência, nós já estamos com uma das grandes conquistas na mão.
Mas é preciso de ser benevolência com sinceridade do aprendiz. Eu posso não estar fazendo nada, mas se eu não estar conseguindo fazer nada, mas se a benevolência, se a vontade de fazer o bem e de fazer o acerto das coisas for sincera e for intensa e contínua, o recurso chegou e vai chegar no momento certo. E a liberdade, para dar uma resposta naquela questão anterior, a liberdade começa quando você aceita quem você é, ou quando eu aceito quem eu sou, e não quando finalmente se torna aquilo que a gente acha que deveria ser. Porque a gente nunca vai ser aquilo que a gente deveria ser, acha que deveria ser. Não dá. Porque cada dia você muda de posição. Mas, portanto, o aceitar o fato de ser como é, já vai nos trazer um conforto muito grande. Isso vai nos libertar e tirar uma carga muito pesada das nossas costas e fazer com que eu tenha liberdade e energia suficiente para agir dentro da situação e atender às necessidades que foram colocadas. Outra base com a confiança. Tem uma passagem interessante nas cartas de Pedro, onde ele diz o seguinte: o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Isso é para a gente criar confiança. O que significa exatamente isso? Significa que o amor verdadeiro, especialmente o amor fraternal, tem o poder de perdoar e não expor os erros e falhas dos outros e as nossas também, né? Se é assim, então, quando o amor floresce, ou quando o amor entra em cena, o que acontece? O outro não passa mais a ser um problema para mim. Por quê? Porque esse amor faz com que eu perceba o outro de forma fraterna. Eu sei que o outro tem falhas e tem erros, assim como eu, mas eu sou capaz de perdoá-lo porque eu estou amando. Isso é muito forte, é muito importante na vida da gente. A fé com benevolência do aprendiz sincero, num esforço conjunto com amor, sai purificando tudo. Diz que não tem nada que seja capaz de resistir à fé com benevolência. Você confiando em Deus e você com vontade de fazer o bem. Dizem que os recursos vão aparecer, pessoas vão aparecer, situações vão acontecer, porque o universo vai conspirar a favor dessa situação. Ora, se o universo tem tantos recursos que são infinitos, por que esses recursos não podem ser carreados para uma determinada situação, se Deus é misericordioso e eu estou pedindo exatamente isso com sinceridade? O que impede? Então nós precisamos acreditar nisso e trabalhar nesse sentido. Quem tiver um problema para resolver aqui, chega em casa e vai martelar dessa forma: eu estou com boa vontade e eu estou com fé. A solução vai vir, porque eu vou correr atrás. E virá. Podem confiar. E Jesus fez essa observação, né, que vem mostrar para a gente que ela tem um determinado custo, né? Quando Jesus disse o seguinte: quem
quiser me seguir, negue a si mesmo. Isso tem um preço alto, né? Mas é muito forte e de uma potência muito grande, capaz de resolver o problema. Ele disse isso numa outra frase que é mais ou menos semelhante a essa, mas de uma forma mais suave, que é: vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento, e vós que achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então a gente, diante disso, a gente precisa repensar as nossas ações, né? E perceber que no dia que eu estiver carregado, no dia que eu estiver em sofrimento, eu recorro a Jesus. Liberto o meu coração, dou uma parada, tá certo? E repenso a minha vida. Para quê? Para eu encontrar o meu caminho. O desconforto está em quando a gente desencontra do caminho indicado para nós. Uma rápida. Aqui eu coloquei aqui aliviando os excessos, né? O que a gente carrega de excesso na vida? Coisas que às vezes a gente não precisa. Mágoa. Que coisa que incomoda mais do que a mágoa? Para que serve mágoa, gente? Nada. Para nada. Né? Só para aborrecer a gente. Só. Passado. Negatividade. Ah, não deu certo na vida. Certo. Problema dos outros. A gente carrega o problema dos outros. Opiniões, né? Ah, mas o fulano falou. Ah, mas o Beltrano falou. Medo. O medo é necessário do ponto de vista didático. Só. Passou disso, gente. É só para preservação da vida e preservação, né, de uma relação mais estável. Sem brigas, sem agressões, né? A gente tem um pouco de medo. E culpa. Culpa também não serve para nada. Então esses são excessos, coisas que a gente deve abandonar. E nós precisamos ser racionais nessa hora para a gente poder perceber o que é que estou carregando que não preciso. Já fizeram uma lista alguma vez? Ah, estou cansado hoje, não sei o que aconteceu. Né? Mas está com uma carga de todo tamanho e não percebe. Racionalizando os excessos. Olha, a gente costuma olhar para o muito como se fosse algo bom. Quem trabalha demais é produtivo? Né? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, quem trabalha muito, né, às vezes até uma fuga. Eu não quero me encontrar, eu tenho medo de perceber o que eu sou. E aí você enfrenta o trabalho como se fosse uma espécie de terapia. Terapia para os meus medos. Quem malha demais é disciplinado? Né? Quem dá demais é generoso? Dizem que doação em excesso às vezes mostra o quanto nós somos carentes. Você está querendo compensar o outro, né, por algo que você não fez, ou por algo que você acha que deve. Então é repensar isso. Quem controla os demais é cuidadoso? Não é. É inseguro. Toda pessoa controladora é extremamente insegura. Por quê? Porque eu tenho medo. Porque o meu egoísmo faz com que eu comece a controlar aquilo que eu acho que é meu. E não tem nada que é meu. Tem as minhas relações com a vida e as minhas relações com as pessoas. É só. Nada é meu. Então não precisa
dessa insegurança. Nem sempre o excesso é virtude. Nem sempre. O excesso anestesia, ele ocupa um espaço tão grande que não cabe dentro da gente e a gente acaba, em função disso, não conseguindo fazer silêncio. E aí a cabeça da gente fala sem parar. A cabeça de vocês fala muito, não é? Fala demais. A minha, e eu estou trabalhando para ver se ela melhora, para ela calar um pouco. Tem dia de noite que eu acordo e ela começa a falar. E aí o que eu faço, né? Falo, peraí, agora é a hora de falar. E eu começo, faço uma oração, né? Relaxo. E ela não quer calar, mas eu vou me relaxando, respirando. E ela harmoniza e eu durmo de novo. Mas é muito assim. A caminho da harmonização. Perdão sem limite. Isso quem disse, né, foi Jesus, quando Pedro lhe pergunta: até quando eu hei de perdoar o meu irmão? São 7 vezes? Aí Jesus responde: não são 7 vezes, são 70 vezes 7. Perdão não tem quantidade. Perdão é feito para ser exercido sempre. Não importa o que aconteça. Ele tem sempre que ser o elemento final da relação. É o perdão. Quem perdoa liberta-se de carga pesada. O perdão não é para o outro. O perdão é para quem perdoou. O conforto não chega do outro. O conforto fica com você. Perdão é desapego, né, claro? Perdão não é por merecimento, né? Porque se fosse por merecimento, talvez a gente nem conseguisse perdoar ninguém. Porque, né, o próprio Jesus Cristo, quando foi crucificado, o que foi que ele disse? Né? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que falam. Então nós não sabemos ainda. E se Cristo nos deu esse exemplo, né, por que a gente não pode seguir? É fundamental perdoar. A harmonização. Eu vi aquela letra eu ia até ler, mas está em cima da hora, não vai dar. Zezé de Camargo fez uma música que chama-se É o Amor. Vocês já viram, né? Aí ele fala: o amor é um tiro certo que vem no meu coração. E ele vai numa descrição, né, da importância do amor, mas esse amor ainda sob forma de paixão. Quando chega no finalzinho da letra, ele diz o seguinte: é o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Ora, se eu tomei um tiro certo, e esse tiro, que foi o amor, conseguiu mostrar para mim que paixão é diferente de amor, ele matou a pau, não é isso? Porque paixão é algo que está muito mais relacionado do ego do que com o self. Amor é alma, amor é self. Amor é aquilo que te permite dar sem perceber ou sem esperar que alguém vai te dar de retorno. Amor é algo que você pratica não para fazer bem só para o outro, mas para fazer bem para todo mundo, inclusive você. Quem pratica o amor é muito mais beneficiado do que quem recebe. Porque quem recebe, às vezes, recebe com egoísmo. Quem pratica, pratica com desapego. Pratica com carinho, com ternura. Isso é fundamental. Eu achei tão bacana essa colocação dele, porque ele chega à conclusão de que amar é muito mais do que estar apaixonado. Simbolismo da trilogia divina. Eu fui à missa outro dia, eu vou à missa domingo sempre, né? Aí o padre disse o seguinte: olha, nós temos
Deus, Pai e Espírito Santo. Eu queria só mostrar para vocês dois aspectos dessa trilogia. Um deles é o amor. Porque já pensou essa quantidade de coisas que Deus tem que administrar e administrando 3 pessoas? Se não tiver muito amor, você acha que não dá uma briga danada? Eu achei super interessante a colocação dele, né? Então, não é porque a gente acredita numa trilogia, porque Deus para mim é uno, né? O Espiritismo também é. Mas é só uma forma de mostrar o quanto esse amor é importante. Eles não desentendem. E não desentendem por amor. Porque eles amam um ao outro, né, nessa trilogia. Dentro do conceito criado da trilogia, o amor é absoluto. E a outra é a comunhão. Comunhão está tudo em comum. Sabe? 3 mexendo o tempo todo e não tem desentendimento. E a gente precisa olhar para as nossas relações de 3, de 4, de 5, de 10, de quantos forem, com comunhão. Porque se a gente tiver comunhão, a gente vai ter respeito, a gente vai ter os limites para cada um de nós. E aí eu só para concluir agora, o primeiro e o segundo mandamento da lei de Deus, né, que é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o coração, de sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante. O primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm a lei. Ora, como é que eu vou amar, né, a Deus? Deus colocou cada um de nós aqui com uma centelha divina. Então Deus está dentro de cada um de nós. E esse Deus que está dentro de cada um de nós é a referência básica para que a gente, através do amor, ame não só o próximo, mas ame a Deus de tabela. Porque Deus está dentro. Isso é fundamental. Se a gente sempre olhasse o outro com a presença de Deus dentro dele, a gente com certeza teria mais respeito uns pelos outros, né? E, para finalizar, eu gostaria de agradecer de todo o coração a presença de vocês aqui e que tenham muito amor, que a gente possa olhar a vida com esse amor que Cristo colocou quando se entregou na cruz e dizendo: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Muito obrigado. Elevar os nossos pensamentos a Deus Pai todo, pedindo a Ele que nos envolva com todo o seu amor, que possamos sentir Ele junto a nós, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos iluminando, para que possamos nesse momento sentir equilíbrio, sentir serenidade, que o amor de Deus possa iluminar os nossos corações, que possamos nesse momento, Deus Pai Todo-Poderoso, estarmos todos conectados uns aos outros, que possamos estar, Senhor, vibrando em tom mais elevado, para que possamos estar em sintonia com os nossos amigos espirituais. Queremos pedir a esses amigos espirituais para que nos acompanhem até os nossos lares, levando a paz, levando a serenidade para todas as pessoas que estão à nossa espera. E contando sempre com a amparo dessa espiritualidade amiga e benfeitora,
nós temos a certeza que estamos sempre conectados com eles e com Deus. Que Jesus